Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a aprender os adjetivos, tá? Então aqui, ó, nesses exemplos aqui, garota bonita. Garota é o substantivo, que são os nomes, nós já aprendemos. E bonita é uma qualidade de quem? Da garota. Então é um adjetivo, certo? Então o que são os adjetivos? Adjetivo é aquela palavra que vai dar uma característica ao substantivo, certo? Aqui de baixo, ó, garotas. Então aqui está no plural. Então nós temos que acompanhar garotas bonitas, certo? Nessa frase de baixo aqui, ó, Maria. Maria é um substantivo próprio, certo? Nós já aprendemos. E linda é uma qualidade de quem? De Maria. Então, linda é o adjetivo, tá? Criança obediente. Obediente é um adjetivo, está qualificando criança. O mesmo caso, o exemplo aqui embaixo. Aqui, ó. Meu cachorro é muito grande. Cachorro é o substantivo. E grande é uma qualidade de quem? Cachorro. Então, grande é o adjetivo, certo? Então, isso que é adjetivo. Aqui na apostila, tá falando assim, ó. Releia agora este diálogo entre o burro e o cavalo. Então, tá aqui o diálogo, tá? Eu não vou ler porque senão vai ficar muito longo. E tá perguntando aqui, ó. Que qualidade, ou seja, que adjetivo o cavalo atribui ao burro? Por quê? Bom, para vocês responderem esses exercícios aqui, vocês vão ter que voltar lá na página, ó, vocês vão ter que voltar lá na página 33, tá? E vocês vão ter que reler aqui, ó, o cavalo e o burro, certo? Vocês vão ter que reler aqui. Deixa eu ver se tem mais uma parte aqui em cima. Não, é aqui mesmo. Então vocês vão voltar aqui na página 33, vai reler essa história, vai lá, ela termina aqui, ó. A história termina aqui, certo? Começa aqui na página 33 e termina na página 34. Vocês vão reler essa história. Provavelmente vocês já viram essa história na aula de redação. Vocês vão reler para fazer os exercícios agora de português. Vão reler a história, aí vocês vão vir aqui, tá? Para conseguir responder. Aí tá perguntando aqui, ó. Que qualidade o cavalo atribui ao burro? Por quê? Esse porquê aqui é a interpretação do texto. Então, qual que é o adjetivo que o cavalo atribui ao burro? Certo? Ó, uma dica tá bem no comecinho aqui, tá? Depois a B. Agora, que qualidade o burro atribui ao cavalo? Por quê? Certo? Depois eu vou fazer a correção com vocês. Mas agora eu quero que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Depois a 2, né? Você vai observar as imagens. Aqui, ó. Esse quadrinho aqui é importante, ó. Tá explicando que é adjetivo. Adjetivos são palavras que indicam características, qualidades ou estado de um substantivo. Então você vai ver essa imagem do cavalo aqui e essa imagem do burro aqui, coitado, com um peso enorme nas costas, né? Aí tá perguntando aqui na A, ó. Atribui característica ao estado a cada animal de acordo com a imagem. Então, olhando essa imagem do cavalo, que adjetivo você pode colocar aqui? Aí você vai escrever aqui. Olhando essa imagem do burro, que é adjetivo, você pode colocar aqui, certo? Depois a B. Nos pares de palavras formados, complete o quadro a seguir, identificando substantivos e adjetivos. Ó, já vou dar a dica. Substantivo, cavalo e burro, que são os nomes, certo? E o que vocês colocaram de adjetivo aqui? Aí vocês vão colocar nessa parte aqui, certo? Agora a 3 aqui. Releia o trecho final da história. Que características você atribui a essas personagens? Complete as frases. Então aqui, ó, Dona Benta é, Narizinho é, certo? Então vocês vão lá no final da história,
aqui o final da história, vocês vão reler esse final aqui para dar características para Dona Benta e Narizinho, certo? Depois, aqui na página 37 tem esse texto aqui, certo? Aqui está uma explicação de mitos. Vai vir a pergunta 4. Ao ler o texto, é possível construir uma imagem de caipora? Justifique sua resposta. Lendo esse texto aqui, como que a caipora é? Aí você vai escrever aqui como que ela é e por quê, certo? Justificar a resposta é falar o porquê. Depois a 5. Releia o trecho do texto. Então a reescreva o trecho que descreve os pés de caipora, omitindo as palavras que atribuem características a pés e rastros. Esse último parágrafo aqui, ó, onde começa assim, ó, seus pés retorcidos servem, tá vendo esse último parágrafo? Vocês vão reescrever esse último parágrafo até capturá-lo, omitindo, ou seja, tirando, retirando os adjetivos, tá? Então, como que vou falar o comecinho, como que vai ficar? Aqui não está escrito seus pés retorcidos servem. Então vocês vão reescrever retirando, certo? Então como que vai ficar? Vai ficar seus pés servem para... Então vocês vão tirar o adjetivo retorcidos, certo? Então vocês vão reescrever esse trecho aqui, retirando os adjetivos que se referem a pés e rastros, certo? A B. Se tiver uma dúvida, volta ao vídeo, tá? O texto reescrito apresenta um sentido coerente? Justifique sua resposta. Bom, você vai reescrever aqui o último parágrafo, retirando os adjetivos, certo? Ele continua coerente? Sim ou não? Por quê? Coerente é se ele continua tendo sentido. Ele continua tendo o mesmo sentido? Ou ele perdeu um pouco do sentido? E por quê? Depois na correção eu vou explicar certinho, tá? Mas tentem fazer sozinhos aí. Aqui, ó, nesse quadrinho aqui, tem uma explicação importante de adjetivo. Leiam em casa 1, 2, 3 vezes, tá? Tá perguntando na 6. Com base no texto que você leu sobre o caipora, que adjetivos você usaria para descrever esse personagem? Então, o caipora, que adjetivos você daria para ele? Lembrando que tem que ler o texto, né? Para ter uma noção de como o caipora é e que adjetivos você poderia dar a ele, certo? Lembrando que caipora é o mesmo que o curupira, tá? Em algumas regiões do Brasil, caipora é conhecido como curupira, certo? Então, caipora e curupira são o mesmo personagem. Bom, é isso. Termina aqui na página 37. Então, até mais, galerinha.